Estimados irmãos muçulmanos, este áudio é uma resposta contundente que se opõe às críticas irrisórias que recebemos do lenhador entre noite Zito. A resposta é de Abu Zur'ah Aus ibn Sa'id ibn Musa al-Jama'i, o defensor empenhado da Sunna Salafia e supressor da heresia Hizbiyya em Moçambique, Emirados Árabes Unidos, Dubai. وصدق الله إذ يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بارك الله فيكم. سائل يسأل الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا السؤال: إن قلبي قد تشرب بالمعاصي وتكبل، من يفك القيد منه ويداوي ما تعطل؟ هنا فأجبني يا فلان عن سؤالي وتفضل. أجاب الشيخ بن عثيمين بنفس الوزن والقافية فقال: أيها الجدي أبشر بجواب لا يعطل من فقير ذي افتقار لغني ذي تفضل، إن قلبا بالمعاصي مشرب وقد تكبل، داؤه داء عظيم طبه يعي ويثقل، وشفاه في كتاب من إله قد تنزل، ردفه هدي نبي فالتزم إن كنت تعقل، مستعينا بعظيم يقبل التوبة ويجمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إرماش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستنتهي دواج بإذن الله سبحانه وتعالى وبحوله وبمنه وبكرمه وبقوته. Responderemos uma questão que eu venho tolerando já faz aproximadamente 2 anos, que eu acompanho, ouço dos irmãos e não respondo. Aliás, cheguei de até escrever um pequeno texto. Pensei que o texto seria suficiente, mas quando escutei já o áudio do Zito, eu achei importante responder com ilm, para que isso não se possa repetir, pelo menos enquanto temos um áudio que podemos escutar as evidências e não lata vazia. Não. O irmão Zito diz que não se pode dizer Al-Qur'an Al-Aziz, nem se pode dizer Qur'anun Aziz, nem se pode dizer Al-Qur'an Azizun. E não se diz o Al-Qur'an Aziz, Al-Qur'an Aziz, não se diz isso. Não existe na Sunna isso. Isso é uma ignorância. Na Sunna existe Kitabun Aziz, o livro nobre. O Qur'an são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro, respondendo esta questão que diz que não se diz Al-Qur'an Al-Aziz, não se pode dizer Al-Qur'an Al-Aziz. Irmão Zito, cala-te, ó rapazito. Deixaremos o livro de Allah subhanahu wa ta'ala por causa de um autodidata que nem um juz
do Alcorão memoriza. يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. Dizem e barulham as latas vazias. هذا عندنا غير جائز. Isto para nós não pode. Da forma que ele diz, não pode. Não pode. Ah? Cuidado. Não pode. Não pode. ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. Quem sois vós? Ou quem são vocês para terem indo? Quer dizer, o que você tem, o que você é, para que o seu dito possa ser considerado? Nada. Não estudou em nenhum sítio e, como se isso não bastasse, não sabe nada a respeito do que está a falar. Leitura qualquer pessoa pode fazer. Eu sou o primeiro e se calhar te supero na leitura desde lá, porque eu me dedico nos assuntos de Din. E você sempre dedicava-se aos assuntos mundanos. A sua leitura é 2 horas, 3 horas, ou final de semana, eu sempre estou a ler. Como se não bastasse, memorizo. A nossa réplica, Barakallahu Fik, diz-se sim, Al-Quran Al-Aziz. Nossa prova. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna alladhina kafaru bi-dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Primeiro, neste primeiro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna alladhina kafaru bi-dhikri lamma ja'ahum. Kafaru bi-dhikri. Primeiro, o que significa a-dhikr? A-dhikr, no dito de Allah subhanahu wa ta'ala, Inna alladhina kafaru bi-dhikri, ay kafaru bil-Qur'an. A-dhikr referido aí é Qur'an. Disse Imam al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah: وعنا بالذكر القرآن. وعنا بالذكر القرآن. Refere-se aí ao Alcorão, quando se diz a-dhikr. Poderá se rever no livro Jami'ul Bayan, volume 20, página 443, Tahqiq de At-Turki. Digo: فالمراد بالذكر ها هنا القرآن باتفاق المفسرين. إن الذين كفروا بالذكر أي fala-se do Alcorão por unanimidade. Fala-se do Alcorão unanimemente. Disse Abu Abdillah al-Qurtubi rahimahullah no livro Al-Jami'u li Ahkam al-Quran, volume 15, página 367. Disse: الذكر ها هنا القرآن في قول الجميع لأن فيه ذكر ما يحتاج إليه من الأحكام. نعم، refere-se ao Alcorão. الذكر refere-se ao Alcorão في قول الجميع, por unanimidade, no dito de todos os mufassirin. لأن فيه ذكر ما يحتاج إليه من الأحكام. نعم. E foi chamado desta forma a dhikr porque lá consta a menção das leis necessárias. Se, portanto, percebemos o que significa a dhikr e que a dhikr é Quran, lamma ja'ahum, quando lhes apareceu este Alcorão, wa innahu lakitabun aziz. Wa innahu lakitabun aziz. Depois disso, Allah subhanahu wa ta'ala esclarece que este Alcorão, lakitabun aziz. Este Alcorão, lakitabun aziz,
é um livro aziz, insuperável. É um livro insuperável. Por exemplo, este irmão, neste versículo, ele diz que não se pode dizer ao Corão aziz, mas sim kitabun aziz, porque Allah subhanahu wa ta'ala aí diz kitabun aziz e não disse Qur'anun aziz, não é? Isso revela uma ignorância enorme da forma que eu tenho falado, para não dizer que é mubtadi'. Wa innahu la kitabun aziz, respeitoso irmão, não significa como você diz. Este livro é um livro aziz. Não acha que é uma redundância? Este livro é um livro aziz. Que é este livro? Mas nós, alhamdulillah, percebemos que não és o culpado. Não, o teu pequeno nível de escolaridade fala ao alto. E a mim, alhamdulillah, o teu mestrado não significa nem sequer uma cebola. Depois, o mais engraçado é que as pessoas falam das suas classes, porque passou de classe, dos seus certificados, mas não falam das suas notas, nem do aproveitamento. Caro irmão, o livro neste versículo é um predicativo do sujeito, e dissemos-lhe que aí o sujeito é o Alcorão, unanimemente. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala diz que o Alcorão é um livro. O Alcorão é um livro, não que este livro é um livro. Atenção, o Alcorão é um livro. Depois Allah subhanahu wa ta'ala trouxe-lhe o adjunto adnominal do tal livro e disse-lhe que se trata de um livro aziz. O que significa aziz? E virá, inshallah, o significado, que significa insuperável, inabalável, livro este que nenhuma falsidade nele entra e nenhuma verdade dele sai. Depois esclareceu que este Alcorão é um livro aziz. É um livro aziz e é um livro revelado. Kitabun azizun tanzilun. Kitabun azizun tanzilun. Desta forma, qala ta'ala wa innahu la kitabun azizun ila qawlihi tanzilun min hakimin hamid. Então, é feio Allah subhanahu wa ta'ala dizer-lhe que o Alcorão é uma revelação e você vir separar entre o Alcorão e o livro e dizer que aí a revelação é só o livro e não o Alcorão. Acaso Allah subhanahu wa ta'ala poderia ter revelado um livro sem suas palavras e dizer que este livro aí é uma revelação? Quer dizer, revelação com páginas brancas, sem palavras de Allah. Revelação sem wahi. Revelação em língua árabe, nazala bihi ruhul amin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Este livro aí que foi revelado e colocado no seu coração. Um livro entra no coração sem que sejam as palavras de Allah. Tudo isso, yani, la shakka, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, la shakka, e não há dúvida que tudo isso é uma total perdição. Não é possível que se imagine uma revelação sem suas palavras. A revelação aqui são suas palavras e não exatamente folhas e não exatamente a tinta da caneta. Wadih? Deverá se prestar atenção. Wafaqakumullah. Este é um ponto importante que se deve ponderar. Não. Então, este seu dito cria-nos um certo medo. Dizer que aí só fala-se do livro e não está a se falar do Alcorão.
livro Aziz e não Alcorão Aziz. Taib. E depois vem me traduzir Aziz nobre. E inshallah responderei esta questão. Caro irmão, Aziz aí é mesmo o livro, da forma que eu disse, que tudo isso volta para Alcorão. Se o livro volta para o Alcorão, então o seu adjunto adnominal também voltará para o Alcorão. Não, é o sentido. Disse Al-Allama Ibn Uthaymin, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, al-fa'idatu thalitha, o terceiro proveito, أن هذا القرآن عزيز غالب, que este Alcorão é Aziz, غالب, dominante por excelência. ووصف الله تعالى القرآن بأنه عزيز وبأنه مجيد وبأنه كريم وبأوصاف متعددة مما يدل على عظمة هذا القرآن. E Allah subhanahu wa ta'ala deu ao Alcorão vários nomes. E inshallah tudo isso virá detalhadamente, iremos esclarecer na segunda parte desta sentada bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Depois iríamos cá esclarecer o que significa Al-Kitab, que aí aparece. Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa innahu la kitabun aziz. Wa innahu, com efeito, este Alcorão, que é a dhikr que passou la kitabun aziz, é um livro Aziz. Deixaremos desta forma Aziz porque já se percebeu o que significa e traremos o significado de Aziz daqui a pouco, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, na nossa segunda parte desta sentada. Kitabun Aziz. Disse: wa innahu, aí ad-damiru ya'udu ila dhikri wa huwa al-Qur'an. Primeiro, wa innahu, damir aí, o pronome aí volta para a-dhikr. Então a-dhikr é Qur'an. Wa kitabun khabarun lil-mubtada, ay yukhbiru ta'ala dhikruhu anna al-Qur'ana kitabun aziz. E depois temos kitab. Kitab é khabar lil-mubtada. Khabar al-mubtada, estaríamos a falar do predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, estamos a falar do kitab. E sujeito aí referido é Qur'an. Então Allah subhanahu wa ta'ala informa que o Alcorão é kitabun aziz. É kitabun aziz. E aziz na'tun marfu'un lil kitab likawnihi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. E Aziz aí é um adjunto adnominal, portanto adjetivo, para indicar que não se trata de qualquer livro, porque livros são vários. Livros rasgam-se, livros alteram-se, livros superam-se, livros apagam-se, livros acrescentam-se, livros diminuem-se, mas esse aí não é um livro desse gênero. Wa innahu la kitabun aziz. O que quer dizer que não é qualquer livro, mas sim trata-se de um livro invencível, um livro insuperável, com primazia sobre todos os livros. Então acreditamos em ti, caro irmão, que nos disse que o Alcorão não é Aziz, ou acreditaremos em Allah subhanahu wa ta'ala, que nos disse que o Alcorão é Aziz? A antum a'lamu amillah? Quanto ao seu dito, na Sunna só existe Kitabun Aziz. Na Sunna existe Kitabun Aziz. Não sei de que Sunna este irmão está a falar. Ala kulli hal, a nossa réplica nisso também diríamos que isso revela a sua suma ignorância. A sua suma ignorância. Mas afinal, quem lhe disse que há diferença entre ambos? Não?
onde haveria diferença entre Kitab e Kalamullah? Por que que o irmão quer separar entre o livro e o Alcorão? Se Allah disse que o Alcorão é um livro, por que que este livro não pode ser o Alcorão? Tratando-se do predicativo do sujeito. Quando você separa entre Quran e Kitab, queres se calhar nos dizer que Kitab é uma criatura e um ser, por isso que admite o termo Aziz, enquanto que Alcorão são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala que não fazem parte das criaturas. E este tafriq é um tafriq batil, que não faria nenhum sentido o livro ser Aziz e o Alcorão não ser Aziz. Não faria nenhum sentido. Se este livro ganhou este adjetivo de Aziz, é porque é um predicativo do Alcorão. Se não fosse, então não seria Aziz. Se a resposta for sim, então terei a certeza de que não sabes nada de nada sobre a Aqida as-Salafiyya. Aliás, se eu quisesse reunir teus erros a ver com a crença salafia, ultrapassaria 3 horas sem exagero. O rapazito que rapa a barba e canta mito. Diferenciar entre o livro e o Alcorão, achando que o livro é apenas o texto escrito e lido, e que o Alcorão seja o sentido do que Allah subhanahu wa ta'ala falou, e que isso difere do que se escreve e se lê, assim concluindo que o livro é uma criatura, isso é batil. يقولون معنى القرآن غير مخلوق، أما ألفاظه وكتابته هي مخلوقة. فهذا القرآن الذي معنا الآن ليس هو كلام الله، وإنما هو كلام محمد أو جبريل، وهو مخلوق، أو أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، فهو ليس كلام الله، وإنما هو حكاية عن كلام الله أو عبارة. Aliás, isso até assemelha-se às falácias dos hereges, como no caso da seita herética designada Al-Kullabiyya, que diferenciam entre a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo que sua palavra é o significado que existe no seu ser, quer dizer, sem voz audível, nem letras pronunciadas ou escritas. Portanto, dizem que o Alcorão, neste sentido, sem voz audível, sem letras, isso não é criado. Por quê? Porque é simplesmente aquilo que está no seu ser, quer dizer, no ser de Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Então, dizem que isto não é criado, enquanto que o seu livro, neste caso Kitabun, é o texto em árabe organizado e composto. É desta forma que eles dizem, quer dizer, o texto escrito e impresso, isto é que é o livro. Dizem que é o livro de Allah. Mas é o livro de Allah em que sentido? Se você pergunta, isto que eu peguei aqui é o quê? Dizem que é o livro de Allah. É makhluq ou não é? Dizem que é makhluq. Em outras palavras, estão a dizer que Al-Quran é makhluq. Então, por que você diz que Al-Quran é makhluq e diz que as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala não são? Dizem que nós não falamos desse Alcorão que você pegou, que tem folhas, que tem letras, que tem tinta. Não é disso que nós falamos quando falamos das palavras de Allah. Falamos das palavras de Allah, aquilo que está em si, o sentido dessas palavras. Portanto, quando é na língua Shishi é Injil, é na língua Shishi é Zabur, é na língua Shishi é Taurá, é na língua árabe, portanto é Alcorão. Tudo isso. الكلابية
محمد بن سعيد بن كلاب هو أول من فرق بين الكلام، يعني قسم الكلام إلى كلام نفسي وإلى كلام لفظي. فالكلام النفسي كلام الله قائم بذاته، والكلام اللفظي هو هذا القرآن المكتوب في المصاحف، الحروف موجودة، وهذا كلام لفظي عنده. فهذا الذي مكتوب في المصاحف والحروف فهذا ليس كلام الله. كلام الله هو الصفة القائمة به الكلام النفسي. قلدهم الأشاعرة لكن اختلفوا. الأشاعرة أخذوا بمذهب الكلاب وتأثروا به، وجعلوا الكلام قسمين: كلام معنوي يعني وصف لله قائم بذاته، وهذا هو كلام الله عندهم، وكلام لفظي وهو هذا المكتوب في المصاحف والذي يقرأه المسلمون صباح مساء. هؤلاء قالوا عبارة عن كلام الله، وهؤلاء قالوا حكاية لكلام الله. وما أدري ما منشأ، لأن الكلام كله ليس له حجج، كلام فارغ كله تخبطات ونظريات لا يقبلها عقل. لا أدري ما الفرق بين الحكاية وبين العبارة، يعني استنادهم اللغوي لا أدري. هل هذا حكاية يعني يحاكي كلام الله؟ الحكاية محاكاة الشيء. هل هذا الكلام ليس كلام الله لكن يحاكيه؟ وأولئك يقولون عبارة يعني دلالة على كلام الله. وكلا المذهبين باطل وضلال. أول هذا التقسيم باطل، وثانيا قولهم حكاية أو عبارة باطل أيضا. والحق هو أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه. É batil separar entre isso e isso. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, assim como aparece no Majmu' al-Fatawa, volume 12, página 125, diz: wal-kitabu, e o livro, wal-kitabu ismun lil-Qur'an al-Arabi bil-darurati wal-ittifaqi fa inna al-kullabiyya أو بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله. نعم، aí deverá-se perceber que الكتاب referido aí que aparece aí اسم للقرآن العربي بالضرورة والاتفاق, por unanimidade é o Alcorão. O Corão é o Kitab e é o Alcorão, e são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, diferentemente dos kullabiyya que diferenciam entre Kalamullah e Kitabullah. فيقول كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق, وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو مخلوق. Essa diferenciação da forma que eu dizia. Disse: والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة. A palavra Alcorão às vezes significa a palavra de Allah, e as outras significa o próprio livro escrito. Diz isso Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. E Allah subhanahu wa ta'ala diz ele que Allah subhanahu wa ta'ala chamou de Alcorão todo este conjunto, assim como chamou de livro e palavra. Assim como chamou de livro e palavra. Tudo isso volta para a mesma coisa. فقال تعالى, e Allah subhanahu wa ta'ala disse: Alif Lam Ra tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala juntou as duas coisas. Tilka ayatul kitab são os versículos do livro, wa Qur'anin mubin, e são versículos deste tal livro, e este livro é Qur'an. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Qala ta'ala Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabin mubin. Ali disse tilka ayatul kitab, aqui veio dizer tilka ayatul Qur'an. Ali disse wa Qur'anin mubin, aqui disse wa kitabin mubin, para dizer que não é uma coisa diferente da outra, para dizer que não é uma coisa que difere da outra. Estamos a falar da mesma coisa. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ.
Neste primeiro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Yastami'una al-Qur'an, ao ouvirem o Alcorão. Jinnis que estavam ali a escutar o Alcorão. Surat al-Ahqaf, versículo 29. Quando Allah subhanahu wa ta'ala chega no versículo 30, diz: Qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi. Então disse: Inna sami'na kitaban. Ali disse: Yastami'una al-Qur'an. Depois disseram: Inna sami'na kitaban. Então kitab aqui é kitab masmu'. Kitab masmu' é Qur'an. Kitabun munazzal é Qur'an. Tudo volta para a mesma coisa. Kitabun tanzilun. Kitabun masmu'un. Este masmu' volta para o Alcorão. Volta para o Alcorão, quer dizer, não é um livro que simplesmente se lê, mas escuta-se. Escuta-se. Então o que se escuta ali são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, caro irmão. Naam, disse Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, disse: fabayyana anna alladhi sami'uhu huwa al-Qur'an wa huwa al-kitabu. Então Allah subhanahu wa ta'ala esclareceu que aí o que está a se falar aí, o Alcorão referido aí é o livro, e o livro é o Alcorão. Até onde disse Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah: walakinna lafdha al-kitabi qad yuradu bihi al-maktubu fayakunu huwa al-kalamu wa qad yuradu bihi ma yuktabu fihi kama qala ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Walakinna lafdha al-kitab, só que às vezes esta palavra al-kitab qad yuradu bihi al-maktub poderá se referir àquilo que foi escrito. Poderá se referir àquilo que foi escrito. Fayakunu huwa al-kalamu. Fayakunu huwa al-kalamu. Então é a palavra. Wa qad yuradu bihi ma yuktabu fihi. Então poderá se referir, quando se fala do kitab, poderá se referir ao que foi escrito, como é o sentido de kitab, yani fi'al bima'na maf'ul, kabisat bima'na mabsut, wa halumma jarran, da forma que esclarecemos isso no nosso livro Ad-Durar al-Bahiyya. Então aquilo que foi escrito. E às vezes o próprio livro kitab poderá significar, da forma que disse o Sheikh aqui, وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَا يُكْتَبُ فِيهِ. مَا يُكْتَبُ فِيهِ quer dizer aquele recipiente. Ou poderá se referir àquilo que foi escrito, que são as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, lidas, escutadas, memorizadas, assim como se poderá referir ao próprio livro, quer dizer, o recipiente que contém isto. Se são pergaminhos, se são folhas, então poderá ser isso, ou mesmo tábua, da forma que Allah subhanahu wa ta'ala disse: wa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Qur'anun fi kitabin. Então kitab que ali aparece é um kitab no sentido de que é algo que reserva ou preserva as próprias palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Então significa isso. E este sentido de significar simplesmente o pergaminho, ou a tábua, ou folhas, isso aí, este sentido sempre vem patente. Sabe-se, por exemplo, aqui disse: wa innahu laqur'anun karim fi zarfiyya. Temo que este rapazito caia no abismo desta heresia. E pior ainda, quando faz tabdi', quem não concorda com ele. E este irmão é daqueles que sempre traz heresia, e eu tento travá-lo. تناقضات والعياذ. وهكذا كل من ترك الحق يبتلى بالباطل والتخبيط. أبدا، هذه قاعدة، أن من ترك الحق يبتلى بالباطل والتخبيط والكلام الغريب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله diz: إن أقواما ابتدعوا. Há certa gente que heresiou, dizendo que أن حروف القرآن ليست من كلام الله وأن كلام الله إنما هو معنى قائم بذاته هو الأمر والنهي والخبر
وهذا الكلام فاسد بالعقل الصريح وبالنقل الصحيح. Há certas pessoas que diferenciam entre as letras escritas lá no Alcorão, não é? E dizem que isto não são palavras de Allah. E que as palavras de Allah simplesmente é o sentido daquelas palavras. Quer dizer que eles negam que Allah subhanahu wa ta'ala falou, não? Com letras. Negam que este Alcorão é possível escrever-se com letras também através da tinta, o halumma jarran, ou escrever-se num sítio. Tudo isso eles negam e dizem que não. إنما هو معنى قائم بذاته والأمر والنهي والخبر. Diz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah que tudo isso é fácil. Tudo isso é fácil بالعقل الصريح والنقل الصحيح. Quanto a nós não diferenciamos entre o Alcorão e o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e dizemos que se refere à mesma coisa e que são dois nomes de uma única coisa, assim como Allah subhanahu wa ta'ala disse, por exemplo, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. Allah, Ar-Rahman, fala-se do mesmo ser, que é o nosso Senhor subhanahu wa ta'ala. Portanto, pode dizer o livro de Allah são palavras de Allah, assim como pode dizer o Alcorão são palavras de Allah. Mesma coisa, Alcorão é Kitab, Kitab é Alcorão, Alcorão são palavras de Allah, Kitab são palavras de Allah, tudo isso vai e não há nenhuma proibição. Sendo assim, quando você diz Al-Kitab Al-Aziz, é a mesma coisa que dizer Al-Quran Al-Aziz. Não há nenhuma divergência nisso. E depois aparece e diz que quem diz que todo-poderoso, esta pessoa aí é Jahmi. Ou quem diz, naam, em português, todo-poderoso ou poderoso, esta pessoa é Jahmi. Quem é esse alim que falava na língua portuguesa? Onde está isso escrito? Que Imam Ahmed disse que todo-poderoso ou poderoso, quem diz isso é Jahmi. Quem é esse alim que falou na língua portuguesa? Não confunda as coisas, caro irmão. E vou te esclarecer, inshallah, este sentido que você não percebeu, porque você não tem nível para falar sobre Din, nem para falar a respeito de uma matéria acadêmica, embora você tenha estudado, como diz e alega. Passagem de classe simplesmente foi apurado. Então não confunda as coisas. Wafaqakallah. Na própria Surat Fussilat, nos primeiros versículos, versículo 2, Allah subhanahu wa ta'ala esclareceu isso. Disse: Tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim kitabun. Tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim kitabun. Disse: que kitab é este aí? Disse: Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyan. Então disse e esclareceu que kitab aí é um kitab fussilat ayatuhu, um kitab que tem versículos. Kitab que tem versículos do Alcorão é Alcorão. Por isso disse fussilat ayatuhu Qur'anan. Então este kitab é Qur'an, irmão. Digo, falam yufarriq bayna al-kitab wal-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala não separou nem diferenciou entre Qur'an e kitab. بل دل على أن الكتاب الذي فصلت آياته تنزيل من الرحمن الرحيم. Mas sim, aí indica que o livro que Allah subhanahu wa ta'ala diz ter detalhado seus versículos é o Qur'an. É o Qur'an e é Tanzil. E Tanzil é um livro revelado e livro revelado é o Alcorão, até onde eu sei. والتنزيل هو الكلام المنزل الذي ليس بمخلوق. E Tanzil são as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala reveladas que não é uma criatura. Disse As-Sam'ani rahimahullah: الكتاب القرآن وسمى كتابا لأنه يجمع الآي والحروف. Kitab aí é Qur'an. Estou a te trazer já palavras dos mufassirin. Kitab é Qur'an. E desta forma foi chamado لأنه يجمع الآي والحروف,
porque ajunta os versículos e as letras. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, aquele versículo que trouxe Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Diz يستمعون القرآن, sublinho. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل. Repito, إنا سمعنا كتابا أنزل. Então, kitabun unzila é Qur'an, é aquele livro que Allah subhanahu wa ta'ala disse yastami'una al-Qur'an. O que significa Qur'an? Qur'an kitabun unzila. Naam. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Livro que guia para a verdade só poderá ser Qur'an. Só poderá ser Qur'an. Você conhece um livro oco, um livro sem letras, um livro sem Qur'an, que pode te guiar sem as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, que não contém as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala? Como iria te guiar? Allah subhanahu wa ta'ala diz Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Não há nenhuma diferença, não há divergência entre alims que kitabo aí é Qur'an. ذلك الكتاب aí fala-se do Alcorão. Não sei se você encontra um mufassir a dizer o inverso. Nas'alullah al-afiyah. Digo فلم يفرق بين القرآن والكتاب في كونهما كلامه وتنزيله. Não diferenciou entre o Qur'an e Kitab e diz que todos são suas palavras e são suas revelações. Qur'an é revelação e palavra de Allah. Kitab, revelação e palavra de Allah. فهو كتاب وقرآن سواء كتب بالبنان أو سمع بالآذان أو قرئ باللسان أو أبصر بالأعيان أو حفظ بالجنان أو فقه بالأذهان. Então é Qur'an, é Kitab, Sawa'un, independentemente, Kutiba bil banani, você escreveu através dos seus dedos, ou Sumi'a bil adhani, ou você escutou com seus ouvidos, ou Quri'a bil lisan, ou você proferiu, ou pronunciou, ou leu, ou recitou através da sua língua, ou Ubsara bil a'yani, ou consegues ver o que lá está escrito, ou Hufiza bil janani, ou foi memorizado através do coração, ou fuqiha bil adhani, ou percebeu-se. Tudo isso não sai disso. Aquilo que você percebeu são palavras de Allah, aquilo que você leu são palavras de Allah, aquilo que você escutou são palavras de Allah, aquilo que você escreveu são palavras de Allah. Naam, são palavras de Allah, mas separa-se. A tinta que você usou é uma criatura. O ouvido, que é ala, instrumento, não é? Que através do qual você conseguiu ouvir, é uma criatura. Olho é uma criatura. Dedo é uma criatura. Pergaminho é uma criatura. Folha é uma criatura. Wahalumma jarran. Aparece também no hadith de Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu marfu'an, disse وَيَأْتِيهِ malakani. E quando alguém está na sua sepultura, aparecem dois anjos, فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ, quem é o teu Senhor? فَيَقُولُ رَبِّي Allah, dirá que meu Senhor é Allah. مَا دِينُكَ, qual é a tua religião? فَيَقُول دِينِي الإسلام, a minha religião é Islam. فَيَقُولَانِ لَهُ, então dir-lhe مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ, como se chama e quem é este homem que foi enviado para vós? قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, este é o mensageiro de Allah, Muhammad. فيقولان, então dir-lhe وما يدريك, esta parte que me interessa, diz وما يدريك, o que te garante? Quer dizer, qual é a sua prova? Qual é a sua prova? فيقول, e dirá, então قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت, li o livro de Allah. O que quer dizer ler o livro de Allah? Quer dizer que leu o Alcorão. Leu o Alcorão.
são palavras de Allah. Amantu bihi, acreditou num livro. Como é que se acredita num livro? Acredita-se nas palavras que contém aquele livro. Wa saddaqtu, e acreditei naquele livro e naquelas palavras que eu li. O hadith desta forma aparece no Sunan Abi Daud, com este acréscimo, e na verdade o hadith, ou o próprio hadith, aparece no Sahih al-Bukhari e Sahih Muslim mukhtasaran. E disse Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah no seu livro Al-Jawab al-Sahih ala man baddala din al-Masih, volume 3, página 278, قالوا وسائر المسلمين يقولون إن الكتاب كلام الله. Serão, e todos os muçulmanos também dizem o mesmo, إن الكتاب كلام الله, que os livros são palavras de Allah, e não disse Al-Quran Kalamullah. Por quê? Porque Al-Kitab é Quran, e Quran é Al-Kitab. فيقال لهم, então a resposta nós diremos, Sheikh al-Islam respondendo, diz: Amma qawlul muslimina inna al-kitaba ay al-Qur'ana kalamullah. Fahadha haqqun, são palavras todas elas, Sheikh al-Islam. Disse: Fayuqalu lahum, amma qawlul muslimin, quanto ao dito dos muçulmanos, inna al-kitaba ay al-Qur'an, que o livro, que é o Alcorão, que não é diferente do Alcorão, que é a mesma coisa, kalamullah, são palavras de Allah. Fahadha haqqun, isto é verdade. Então trouxe o dito até dos Nasara e disse que isso é verdade, o que vocês disseram é verdade. طيب, disse فإذا أخبر أن تنزيل الكتاب من الله, terceiro versículo, تنزيل الكتاب من الله, quando Allah subhanahu wa ta'ala for dizer que o Alcorão, ou for dizer que تنزيل الكتاب من الله, portanto vem de Allah. علم أن النظم العربي منزل من الله، وذلك يدل على ما قال السلف إنه منه بدأ، أي هو الذي تكلم به. Então trouxe تنزيل الكتاب من الله. Este livro inicia de Allah. E nós dissemos Al-Quran Kalamullah, minhu bada'a. De onde nós tiramos minhu bada'a? De onde nós tiramos que o Alcorão minhu bada'a? Através deste sentido de livro, porque Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão diz Tanzilul Kitabi min Allah. Tanzilul Kitabi min Allah. Da forma que Allah subhanahu wa ta'ala disse Tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan. Então, Al-Kitabu min Allah, Al-Munazzal min indillah, minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Aí fala-se do próprio Alcorão e das próprias palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando se fala do Kitabullah, não está a se falar das folhas, não está a se falar dos pergaminhos. Por isso, no Akhir al-Zaman, levará suas palavras e não restará nada. Enfim, é desta forma que se deve perceber. Depois disse: وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ السَّلَفِ إِنَّهُ مِنْهُ بَدَأَ أي هو الذي تكلم به. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala que falou, da forma que aparece isso no Majmu' al-Fatawa, volume 6, página 544. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. No Alcorão aparece al-Kitab. No hadith que narra Imam al-Bukhari rahimahullah, حديث número 4704, حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. Então Allah disse al-Kitab e o profeta sallallahu alaihi wasallam na sunna veio dizer al-Quran, para dizer que é a mesma coisa. al-Quran e al-Kitab fala-se da mesma coisa. Digo, فسمى الله الكتاب وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن. E por ser mesma coisa, não há então nenhuma contraindicação em se dizer juro pelo livro de Allah ou juro pelo Alcorão, pois trata-se das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, e as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala não são criaturas, mas sim palavras do Criador, e jurar pelo Criador é permissível, e é o que se deve.
هذه رسالة الحقيقة أرسل بها أحد الإخوة، لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول في هذا السؤال: هل يجوز الحلف بكتاب الله؟ نعم، لأن القرآن كلام الله، فإذا قال وكتاب الله يقصد القرآن أو وكلام الله أو وعزة الله فلا بأس، لأن الله جل وعلا يحلى به وبصفاته، كما قال عليه الصلاة والسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فمن حلف بالله أو بصفة من صفاته فقد حلف بالله، بعزة الله، بعلم الله، بكلام الله، بكتاب الله، كل هذا حق. جزاكم الله خيرا. قال سبحانه وتعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. na passagem de Anas bin Malik radiyallahu anhu, que narra do profeta sallallahu alaihi wasallam, que o profeta dissera: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك. Isto é um juramento. O Jahannam sempre irá pedir hal min mazid, porque Allah dirá halim talat, dirá hal min mazid, sempre hal min mazid, até que Allah subhanahu wa ta'ala coloque o seu pé nele. Fayanzawi ba'duha ila ba'din, então o fogo irá se encolher. Wa taqulu qat qat bi'izzatika wa karamika, então o shahid disse bi'izzatika wa karamika, não, chega, bi'izzatika wa karamika, jura pela izza de Allah subhanahu wa ta'ala e karam. E o hadith é muttafaqun alayh, e este lafz é de Imam Muslim. Disse Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah neste hadith: ويؤخذ منه مشروعية الحلف بكرم الله. Aparece no Fathul Bari, volume 13, página 371. Assim como se permite você dizer bikaramillah, biizzatillah, ويؤخذ منه مشروعية الحلف بكرم الله كما شرع الحلف بعزة الله. Então a pessoa poderá jurar de acordo com este hadith, ou segundo este hadith, jurar pelas características ou atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E sem dúvida que depois disso você merecia tabdi'. E eu, alhamdulillah, não chego de te fazer tabdi', embora mereças, por perceber que és verde na língua árabe e recém-salafi, e se calhar por isso não consigas notar a diferença entre Al-Mushaf e Al-Kitab, Kitabullah. E mesmo até se dissessemos Al-Mushaf, haveria, portanto, a necessidade de se detalhar que Mushaf é a junção de tinta, folhas ou pergaminhos. Ibn al-Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala diz: وتلاوة القرآن أفعال لنا وكذا الكتابة فهي خط بناني لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد المنان والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان وكذاك يكتبه بخط جيد وبضده فهما له خطان. Quer dizer que a leitura do Alcorão, tilawatul Qur'an, af'alul lana, são nossas práticas. Essas nossas práticas, será que são criaturas ou não? Há junção, deverá haver detalhe, principalmente quando você fala do Alcorão. Alcorão é algo que se lê, não é? Alcorão é algo que se lê. Nesta tua leitura há voz. A voz é tua, é uma criatura. E aquilo que você lê, não é uma criatura. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Então separou entre o Qur'an e saut. فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. É desta forma que significa: وتلاوة القرآن أفعال لنا وكذا الكتابة فهي خط بناني. الكتابة,
que é aquilo que você escreve, a escrita. A escrita são letras que você escreve e usa ali o dedo, a caneta, tinta da caneta, papel, tudo aquilo é makhluk, mas as palavras que você está a escrever são palavras de Allah e não é makhluk. المداد اللي هو الحبر والورق هذا من صنعنا، والكتابة من عملنا، ولذلك الخط يكون جيدا ويكون الخط غير جيد لأن هذا عملنا. أما القرآن هو كله لله الحمد، كله مضبوط وكله جيد، لكن الكتابة هذه كتابتنا وهذا عملنا، والحبر حبرنا والورق ورقنا، لكن المكتوب هو كلام الله. المكتوب هو كلام الله، الذي يقرأ هو كلام الله. نعم. ديس لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد المناني، ياكلو كشتيفا ديزيريدي. والعبد يقرأه بصوت طيب، se encontra alguém a restar com uma voz bem bonita, وبضده فهما له صوتان, e encontra outra pessoa com uma voz feia. Então ninguém vai dizer que aquela voz ali é a voz de Allah, essa voz bonita ou essa voz feia é a voz de Allah. Lá, disse que as palavras lidas, voz bonita, voz feia, são palavras de Allah, só que as vozes, as próprias vozes, são criaturas. As próprias vozes são criaturas. Disse, وَكَذَاكَ يَكْتُبُهُ بِخَطٍ جَيِّدٍ, encontra alguém, mashallah, com uma boa caligrafia. وَبِضِدِّهِ فَهُمَا لَهُ خَطَّانِ, e outro que escreve muito mal, portanto, são duas escritas diferentes, todas são criaturas, mas o que se escreveu são palavras de Allah. Disse, أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق ثم كتابة القرآن. Então está a dizer que as nossas vozes, a tinta que a gente usa, ou instrumentos que a gente usa para isso, para escrever, والرق, pergaminhos, ثم كتابة القرآن, e o escrito, tudo isso são criaturas. Disse, ولقد أتى بصوابه في نظمه من قال قول الحق غير جباني, e falou verdade quem falou, quer dizer, Al-Qahtani rahimahullah, quando disse, إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. Aquilo que eu expliquei em várias sentadas, entoamos isso várias vezes. فشفى وفرق بين متلو ومصنوع وذاك حقيقة العرفان. Não separou entre o que foi fabricado, o que foi feito pela criatura e aquilo que falou o Criador. فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. Então depois aconselha, nessas matérias o que você deverá fazer é trazer tafsil. E esse é o caminho dos Ahlus Sunnah. Trazem tafsil em tudo aquilo que eles falam. Trazem tafsil, principalmente masail de i'tiqad, e principalmente nesta mas'ala aqui de Al-Quran. Quando você diz lafzi bil-Quran, o que isso significa? Você está a juntar duas coisas. Ou a minha oração é makhluk. O que significa isso? Na oração há Al-Corão. Al-Corão não é makhluk. Quer dizer, é preciso que você traga tafsil para não baralhar as pessoas. Porque falar simplesmente sem tafsil, isso estragou o mundo. É o que está a dizer Ibn al-Qayyim. E as divergências que nós encontramos é por causa, às vezes, de não haver tafsil. Ou da pessoa deixar tafsil e se apegar ao que lhe interessa. Desse وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان يعنى بها المتلو فهو كلامه هو غير مخلوق كذي الأكوان. Então aí refere-se ao que se lê que é o Alcorão, que são suas palavras, غير مخلوق, que não é uma criatura, كذي الأكوان, como este mundo.
ويراد أفعال العباد كصوتهم, e poderá se referir às vozes, quer dizer, às práticas do servo, neste caso, suas vozes. وأدائهم وكلاهما خلقان. Não, e tudo isso é uma criatura, isso é uma criatura e aquilo não é. هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان. É isto que os sábios falaram. Portanto, pois é disso que os sábios falaram. Disse Burhanuddin ibn Muflih al-Hafid: ولم يكره أحمد الحلف بالمصحف. Quando diz o al-Mushaf, referindo-se às palavras de Allah, então não há nenhum problema. Por isso, o lafz em si deverá, às vezes, você fazer istifsal. O que você intenta dizer o al-Mushaf? Se a pessoa com isso queira dizer as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, as palavras contidas, não há nenhum problema, e não proibiu isso Imam Ahmad rahimahullah. Disse: لأن الحالف إنما قصد المكتوب فيه وهو القرآن. نعم، فإنه عبارة عما بين دفتي المصحف بالإجماع. Que mushaf, quando se fala de mushaf, fala-se do livro, e falando-se do livro está-se a falar do Alcorão por unanimidade. Pode-se rever Al-Mubdi fi Sharh al-Muqni, volume 8, página 63. Depois, o irmão diz que não se pode dizer Kitabun Aziz. Diz que Kitabun Aziz significa o livro nobre e não Al-Corão Todo-Poderoso. Taib, com todo respeito, rapazito, tu não tens nível para me lecionar. Barakallahu fik. Não. Dentre, wallahi, as portas da perdição está um autodidata lecionando os didatas. E neste mundo em que nos encontramos há muito estrago, porque quem dita é um autodidata a um didata. Dizer, o talib ilm quer que seja obedecido, quer que o sheikh obedeça-lhe. Isso é batil. Se não for, ou se for o caso, ou caso não concorde com o que ele diz, abandona, ou insulta, ou fala mal dele. É o que estamos a viver. E não é uma coisa que iniciou hoje. Os sábios já falaram sobre isso. Se querem informações sobre isso, posso juntar. Então paremos com isso, barakallahu fikum. Paremos com isso, vamos estragar muita coisa. E também, das pessoas que mais estragam o mundo, é um surdo cego guiando um vidente e ouvinte. Allah subhanahu wa ta'ala diz: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. E diz: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Então por que Allah subhanahu wa ta'ala colocou esses em cima? Diz: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Seria assim à toa? Ou quem supera o outro é que deve mandar o outro? Quando dizes Kitabun Aziz e traduzes o livro nobre ou Al-Corão nobre, quero perceber se traduzes a palavra nobre por ser uma criatura ou criador, ou um atributo de um criador, ou simplesmente porque a palavra nobre consta noutros versículos e não neste. Porque, caro irmão, o termo Aziz não cabe numa palavra como nobre, no sentido referido naquele versículo: wa innahu lakitabun aziz. Sim, consta noutros versículos que o Alcorão é Al-Majid, Al-Karim, Al-Hakim, mas a pessoa que não me venha traduzir, por exemplo, Al-Karim no lugar de Aziz, Al-Azim no lugar de Aziz, Al-Hakim no lugar de Aziz, isso seria batil. Portanto, esses adjetivos, Al-Karim, Al-Hakim, isto é, generoso, sábio ou prudente, são predicados a um substantivo concreto.
ou aos seres da existência independente, pois não se imagina uma mão generosa por si só, ou uma palavra sábia por si só. Logo, percebe-se que se o fulano é generoso, então a generosidade repercutir-se-á na sua mão que usa para tal. Ou seja, a sua mão considera-se generosa por ele ser generoso, e sua palavra é sábia por ele ser sábio, ou porque a palavra foi proferida com a sabedoria. Não quer dizer que a palavra em si mesmo tem sabedoria sem sujeito a gente. Portanto, fala-se de uma parte referindo-se àquela mesma parte exatamente, e também incluindo-se todo ele. Por exemplo, se eu falo da mão, estou mesmo a falar da mão, e que a tal pessoa tem mão, mas incluo também todo ele, porque uma mão independente seria difícil existir aslan. Então requer aquele ser de existência independente, todo ele. E os exemplos nisso são vários no Alcorão e na Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala diz, por exemplo, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Aí há ithbat de wajh, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala tem cara, e realmente ficará a cara de Allah subhanahu wa ta'ala, o rosto de Allah subhanahu wa ta'ala. E ficando o rosto de Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer que todo ele, neste caso, o ser de Allah subhanahu wa ta'ala, ou o ente de Allah subhanahu wa ta'ala, ficará para todo sempre. Outro versículo, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Aqui diz فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Nem todos os pecados praticam-se com a mão, mas aí trouxe a mão. Não. Então esta mão aqui, fala-se desta mão e fala-se do dono desta mão. No outro versículo diz, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Trouxe aí a palavra aidina, que são as mãos, quer dizer as duas mãos, e aí aparece o plural porque da forma que se diz, لأن الجمع أخف من المثنى إذا أضيف, quer dizer que ali existe um ser. Na verdade Allah tem duas mãos, é verdade, ele atribui-se a mão. Então poderia aqui dizer também, mão não é um ser da existência independente, como é que vai fazer algo? Perceba então a língua árabe, caro irmão. Não, perceba a língua árabe. E aqui há um proveito de se ter usado a aidina. E nós dissemos que Allah subhanahu wa ta'ala só tem duas mãos. Como é que aqui aparece o plural? Aparece o plural, como já passou também aí, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Nós temos também duas mãos, mas aparece no plural. Por que tudo isso? Porque الجمع أخف من المثنى إذا أضيف. Ou seja, الأفصح في المثنى إذا أضيف إلى جمع أو مثنى الأفصح فيه إيش؟ جمع المضاف. Da forma que Allah subhanahu wa ta'ala disse, إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ما أنه ليس للإنسان إلا قلب واحد. قال سبحانه وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Então Allah subhanahu wa ta'ala trouxe o plural dos corações, sendo que não há nenhum peito que reside dois corações ou vários corações. Se for que mudafun ilay é dual ou plural, o melhor então no mudaf ser jama'. Desta forma dizem, e nós esclarecemos em várias sentadas o que significa mudaf e mudafun ilay na língua dos portugueses. E o adjetivo que mais se aproxima de Al-Aziz é Al-Majid. Como eu lhe disse, qualquer palavra traduzida é discutível. Por isso que se proíbe traduzir o Alcorão ao pé da letra. Eu não traduzi o Alcorão desta forma, Alcorão Todo-Poderoso, mas eu disse que o termo em si não há nenhum problema. Não, porque eu não traduzo, na verdade, o Alcorão
yani ao pé da letra. E se fosse eu não traduziria, eu não faria isso. Simplesmente eu falei isso fora do Alcorão. E isso não há nenhum problema. Não há nenhum problema neste sentido que eu usei. Mas você não. E eu considero isso uma categórica ousadia. Pois ser nobre não quer dizer que la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi. A coisa quando é nobre, nada impede de entrar batil. Nada impede. Então a tradução é uma tradução oca deste sentido. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi. Esclarece o sentido formal de Kitabun Aziz, que é um livro que não é passível de falsidade, nem adulterações, fortíssimo por excelência, invulnerável e invencível. Nenhuma verdade dele sai e nenhuma nulidade nele entra. É o sentido de Kitabun la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. O Azizun Tanzilun la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Tanzilun min Hakimin Hamid. Então, Al-Izz, para você perceber a palavra Al-Izz, por que eu usei Al-Izz? Al-Izzu fil asl al-quwwatu wa-shiddatu wal-ghalaba. Al-Izz significa na sua origem al-quwwa, a força, wa-shidda wal-ghalaba, e tudo isso virá inshallah daqui a pouco. Disse Al-Uthaymin rahimahullah: Al-Azizu yadullu ala thalathati anwa'in min al-izza. Não, Al-Aziz, quando você diz que fulano é Aziz ou algo é Aziz, então aparece com 3 sentidos: Izzatul Qadr, Izzatul Imtina', Izzatul Qahr. Essas 3 coisas que inshallah traduzirei. Digo, Izzatul Qadr yani al-sharaf wa-siyada. Izzatul Imtina' yani al-imtina' an kulli naqsin wa aibin. Wa Izzatul Qahr يعني العزعزة والغلبة. العزعزة والغلبة. Detalhando isso, primeiro dissemos عزة القدر يعني الشرف والسيادة. قال تعالى: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. Aí refere-se ou fala-se do poderio, fala-se da soberania, fala-se da excelência, fala-se da superioridade. E neste sentido aqui poderá aparecer já aquele termo de nobre que você usou. Vai entrar aqui nobreza como sinônimo. As palavras mais nesse sentido é poderio, e é soberania, é excelência e superioridade. 2. Izzatul Imtina'. Izzatul Imtina' يعني الامتناع عن كل نقص وعيب. نعم، قال سبحانه وتعالى: فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. Izza referido aqui, diríamos que é irredutível. Quando nós encontramos Aziz neste sentido de imtina', estamos a falar de que é irredutível. É irredutível. O que significa isso? Significa que não se pode reduzir ou decompor mais. Não se pode reduzir ou decompor mais. Que não deixa dúvidas, nem permite contestação. Esse é o primeiro significado. O segundo, 2. Forte, inatacável, sem falha ou defeito. Que não pode ser impugnado nem atacado. 3. Significa inabalável, insuscetível de dúvidas ou incertezas, firme nas suas leis, que não pode ser abalado, inexpugnável. Os portugueses dizem fortaleza inexpugnável, isto é, que não pode ser invadida nem tomada. E este é o sentido que mais consta no tafasir dos grandes exegetas ou dos mufassirin puristas. E neste sentido, Allah subhanahu wa ta'ala disse da forma que dissemos: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. E diz Allah subhanahu wa ta'ala: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ. أي في امتناع عن الإيمان بالقرآن ذي الذكر.
Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ أي بممتنع. O sentido que eu trouxe aí. Disse Ibn Mandur rahimahullah: وَرَجُلٌ عَزِيزٌ أي منيع لا يغلب ولا يقهر. Aparece no Lisan al-Arab, volume 5, página 375. طيب. 3. temos عزة القهر يعني العزعزة والغلبة. العزعزة والغلبة. Aí fala-se o sentido daqui, diríamos invencível ou incontrastável ou inelutável. O segundo sentido seria indomável. O segundo sentido seria indomável, que não se pode domar ou dominar. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ أي غلبني بحجته في القول والخصام. ومنه قول الخنساء ديسي: كأن لم يكونوا حما يختشى إذا الناس إذ ذاك من عز بزا من غلب استلب. Quer dizer, quem vence apodera-se do que quiser. E dentre as suas poesias de Jahiliya diziam: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. Portanto, se for na interpretação do Alcorão, evite-se. Eu não posso vir e traduzir Alcorão poderoso, como fez, por exemplo, El Nasser. Ou aparecer no outro versículo: Man kana yuridu al-izza fa inna al-izzata lillahi jami'a. Todos aqueles que traduziram o Alcorão disseram poderoso e traduziram aqui com poder. Mas eu não posso encontrar um versículo desses, Man kana yuridu al-izza, e eu dizer simplesmente do poderoso e acabou. Porque isso é tafsir. Você deverá esclarecer o sentido, porque você não vai conseguir traduzir o Alcorão ao pé da letra. Não. E eu não estive a traduzir o Alcorão. Não estive a traduzir o Alcorão, mas este sentido aqui consta no Alcorão. É o sentido. Não. Então, se for que a pessoa está a traduzir, praticamente está a traduzir as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, que evite interpretar ao pé da letra da forma que eu dizia ou em sentido restrito. Sendo assim, no dito de Allah: wa innahu la kitabun aziz, poderia você, como alguém que esteja a interpretar o Alcorão, dizer com efeito: o Alcorão é um livro indominável, invencível, irredutível, inatacável, impermeável às adulterações, às falsidades, que não é passível de diminuição nem acréscimo. É desta forma que significa assim o versículo. Agora, o termo Todo-Poderoso abarca todas essas 3 significações supracitadas para todo o ajuizado e sagaz. Al-Allama Ibn Uthaymin rahimahullah diz no tafsir, aquele tafsir que ele fez fazendo ta'liq, o tafsir Al-Jalalain: الثاني, o segundo sentido, بمعنى غالب, فالقرآن لا شك أنه غالب على غيره. O Alcorão supera o outro. Isso não precisa ser um ser, e nem precisa ser um ser de existência independente para prejudicar ou para superar. لقول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فهو غالب لكل شيء. O Alcorão supera tudo. Da forma que Allah disse: Wallahu ghalibun ala amrihi, e as palavras de Allah são seus atributos. As suas palavras também superam, estão acima de todas as palavras, Então, ghalibun li kulli shay, supera tudo. Viu? Este termo supera tudo, e Todo-Poderoso não sai deste sentido. Portanto, o Alcorão é completo, perfeito, inteiro e absoluto em todos os sentidos. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. Na língua árabe, a palavra Aziz ou Al-Izza aparece
com o sentido de impermeável. Figurado significaria que não se deixa influenciar, afetar ou atingir. Os arabistas dizem que al-izza ou al-aziz ma'khudun min al-ardi al-azaz, yani salbatan wa qawiyya, assim como disse Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Da mesmíssima forma, os portugueses dizem solo impermeável, isto é, que não se deixa penetrar ou atravessar pela água ou por outro fluido. Disse Ibn Manzur rahimahullah: wal-azazu wal-azazu al-makanu as-sulbi as-sari'u as-sayl. Disse Ibn Shumail: al-azazu ma ghaludha min al-ard. وقال أبو عمر disse: wal-azazu ma saluba min al-ard washtadda wa khashun. Aparece no Lisan al-Arab, volume 5, página 376. Depois, esse irmão disse algo muito engraçado. Como desafio, eu zito, irmão rapazito, eu não gosto de ti desafios. Você ainda não estudou o suficiente para desafiar. Você só diz aquilo que você sabe. Não? Diga aquilo que você sabe. Eu sei até aqui, eu sei isso. Não fale coisas que você não sabe, nem desafie pessoas que estão a estudar. Não é tua área esta aqui. Fale daquilo que você diz que fez mestrado, só. Não fale de outras coisas. Não, porque aqui o irmão diz que nenhum alim juntou entre Al-Corão e Aziz. Portanto, ninguém disse Al-Quran, Al-Aziz, e disse que eu sou jahil e não trarei alguém que disse isso. Aí, vamos ver. São coisas da tua cabeça que estão a te baralhar, que você fica e não percebe explicar a palavra Aziz. Não entende. E os ulama da Sunna, quando falaram isso, não colocaram ali juntos ali essa palavra. Não disseram Al-Quran Al-Aziz. Ninguém disse isso. Ya ajhal al-juhala. Ou você é o ignorante mais grande dos ignorantes. Nossa réplica nisso: ó rapazito, que rapa a barba e divulga mito. Este não é o caminho dos sábios do Islã e seus estudantes. E se eu te trouxesse um sábio só da tal heresia, desta heresia que tu me apedrejas com ela, farias? Que tal trazer-te então 2? Que tal 3? Que tal 4? Que tal 5? Que tal 6? Que tal 7? Que tal infracitarmos 10 sábios? Acho que basta, né? Não. Está bem. Vou trazer 2 álimos que disseram isso. Disseram que o Quran é Aziz. E no sentido que eu trouxe. 1. Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam Al-Harawi. Primeiro imam que eu estou a trazer aqui é Imam Abu Ubaid, um dos professores de Ali ibn al-Madini. Também aproveitou dele Ishaq ibn Rahuya, aproveitou dele Ahmad ibn Hanbal, aproveitou dele Imam al-Bukhari, grande alim do século 3. Faleceu no ano 224, portanto, século 2, século 3. Não. Ele compilou um livro, قد ألف كتابا اسماه الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز. Tem um livro que escreveu com este título. 2. الإمام النحرير والنحوي الكبير واللغوي الشهير أبو الحسين أحمد ابن فارس. Ibn Faris, grande alim, o companheiro de Maqais al-Lugha, também o companheiro de Mujmal al-Lugha. Dentre os sábios do século 4, faleceu no ano 395. فقد سمى كتابه في المفردات وغريب القرآن
afradu kalimati al-Qur'an al-Aziz. Desta forma. Terceiro Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Abdillah ibn Isa al-Ilbiri al-Maliki al-Shahiru bibni Zamanin. É o alim que vocês conhecem, Ibn Abi Zamanin, também dentre os sábios do século IV. Faleceu no ano 399. فقد سمى تفسيره تفسير القرآن العزيز. Chamou seu tafsir o Qur'an al-Aziz, que ele diz que nenhum sábio juntou entre o Qur'an e Aziz. Não é isso que eu queria. Eu queria aquela pessoa que diz que esse é o Qur'an al-Aziz, Kalamullah, ghair makhluq. Vou te trazer aqui. Sublinhemos então, se você quer isso, com os ditos do sábio que você gosta muito na matéria de aqida e confia. Por isso, 4, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah diz: Alhamdulillahi rabbil alamin, yajibu ala al-khalqi al-iqrar bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, fama jaa bihi al-Qur'an al-Aziz aw as-sunnah al-ma'luma. فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة. مجموع الفتاوى volume 5 página 154. Não, eu quero alguém que disse Kalamullah, Al-Qur'an al-Aziz Kalamullah. Vou trazer aqui. Disse ainda Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, assim como aparece no Jami' al-Rasail, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, e foi constado no Majmu' al-Fatawa volume 6 página 219. Disse lá: ومن المشهور عن السلف. E o que se sabe dos salaf, presta atenção, esta parte é a parte que mais me interessa para demolir o que você disse. Disse: ومن المشهور عن السلف. E o que se sabe dos salaf, o notório dos salaf, أن القرآن العزيز كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. Que o Alcorão Aziz, que é o traduzido do poderoso, Kalamullahi غير مخلوق, é palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, que não é uma criatura. Minhu bada'a, de Allah inicia, wa ilayhi ya'ud, e para Allah subhanahu wa ta'ala voltará. E disse ainda Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah: wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ahu. Disse: fakana yu'allimu ummatahu al-kitaba wa huwa al-Qur'an al-Aziz alladhi akhbarahum annahu kalamullahi la kalamuhu. La kalamuhu. Então, o Alcorão que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou, e ele disse que são palavras de Allah. Disse que são palavras de Allah e disse que não são suas palavras, quer dizer, não são palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas sim palavras de Allah. Então juntou aqui Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, disse: al-kitab wa huwa al-Qur'an al-Aziz. Mesmíssima coisa, al-Qur'an al-Aziz. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح volume 3 página 20. E disse: والذين يقولون ليس كلامه إلا معنى واحد قائما بذاته ومعنى التوراة والإنجيل والقرآن واحد والقرآن العزيز ليس هو كلامه بل كلام جبريل. Então o Shahid disse aqui: والقرآن العزيز ليس هو كلامه. Aparece isso no Al-Istighatha fi Raddi al-Bakri, página 250. 5. Al-Wa'idhu al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, dentre os sábios do século VI, falecido no ano 597, disse: وَالْمَلِكُ يُسْمِعُهُمْ كَلَامَهُ الْعَزِيزَ الْقَدِيمَ سلام قولا من رب الرحيم. Aparece isso no At-Tabsira de Ibn al-Jawzi volume 2 página 204. Disse: يسمعهم كلامه العزيز القديم. الكلام كلامه العزيز. Kalam é acima do Alcorão. É acima do Alcorão no sentido neste sentido que o Zito estava aí a falar. Disse porque não se pode dizer, deve-se dizer Kitabun Aziz. Por quê? Porque dizer Kitabun Aziz é diferente de dizer
Al-Quran Al-Aziz. Allah disse Kitabun Aziz e não Al-Quran Al-Aziz, porque Al-Quran são suas palavras. E suas palavras não é como livro, assim como dizia o Zito. Isso tudo é batil e são falácias. Então aqui veio Sarih. Ibn al-Jawzi trouxe aqui Sarih. يسمعهم كلامه يعني القرآن العزيز القديم. 6. Abu Zakaria An-Nawawi, Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, dentre os sábios do século 7, falecido no ano 676. قال: وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات. Disse isso no Muqaddimah Riyad As-Salihin, página 7, تحقيق دي الفحل. ديسي اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان. بعد القرآن العزيز الصحيحان. بريسيس مقدمة شرح النووي على مسلم فولوم 1 página 14. 7. Ibn al-Mulaqin Sirajuddin Umar bin Ali ibn Ahmad al-Shafi'i al-Misri, dentre os sábios do século 9, faleceu, dentre os sábios do século 8 século 9, faleceu no ano 804. Disse: في ذلك ما يجب من الأدب مع القرآن العزيز واتباعه. Disse: مع القرآن العزيز واتباعه. Aparece isso no livro Al-I'lam bi Fawaid Umdat al-Ahkam, volume 5, página 107. 8. Al-Allama Abdurrahman ibn al-Hasan al-Sheikh, o companheiro do livro Fathul Majid, faleceu no ano 1285 da Hijra. نعم. حيث قال: والأصل الثاني فيما بلغنا عنه أنه قال: لا حجة فيما قاله الصحابة رضي الله عنهم في معنى القرآن العزيز. في معنى القرآن العزيز. فإذا لم يكن قول الصحابة حجة، وهم الذين أخذوه عن نبيهم وحضروا نزوله وعرفوا أسبابه وهم أعلم الأمة وأعدلها، فليت شعري هل عرف من هذا مذهبه من المبتدعة. Aparece isso no livro Ad-Durar As-Saniyah fi al-Ajwibat al-Najdiyah, volume 8, página 168. E também poderá rever outros ditos dos sábios que falaram sobre Al-Quran Al-Aziz no mesmo livro ou na mesma obra, volume 8, página 191, também página 208. Depois disso, poderá ir para o volume 10, na página 298 e página 299. Também volume 11, página 440. Também no volume 12, página 485. 9. Al-Allamatul Mufti Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh. Esse faleceu no ano 1389 da Hijra. Disse: وقد دلت النصوص النبوية أنه يتكلم إذا شاء بما شاء، وأن كلامه يسمع، وأن القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه حقا لا تأليف ملك ولا بشر. Aparece no Fatawa wa Rasail al-Sheikh, volume 1, página 232. O Sheikh aqui falou de Al-Quran Al-Aziz. 10. Al-Allama Abdurrahman bin Yahya Al-Muallim Al-Yamani, falecido no ano 1386. Todos esses são alimos, portanto, contemporâneos. São alimos contemporâneos que quase viveram na mesma era. Ele disse, assim como você pode ver o livro Imaratul Qubur, que você pode encontrar no Athar Al-Muallimi, disse: جاء في كلامه العزيز، كلام الله عز وجل. جاء في كلامه العزيز. Então, كلام الله عزيز يا أخي. كلام الله عزيز. Disse assim, Al-Quran Aziz, disse assim, e disse Kitabun Aziz, se não sabia. Depois, como saberia se você não estudou? 11. Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Abdurrahman ibn Baz, faleceu no ano 1420. Sheikh Ma'ruf, no seu Majmu'u Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'a, volume 2, página 100
34, e também poderá escrever o mesmo assunto, volume 24, página 152. Disse: فإذا كان هذا في مس القرآن العزيز فكيف بمن يضع الصحف التي تشتمل على آيات من القرآن العزيز. No mesmo sítio disse duas vezes القرآن العزيز 12. E por último, نرى الخطيب البغدادي، يعني روى الخطيب البغدادي بسنده إلى جعفر الكبريتي صاحب صالح بن عبد الكريم قال: قيل لصالح بن عبد الكريم إن قوما يجدون قلوبهم في القصائد. Há certas pessoas que se encontram no qasaid, quer dizer, ficam, portanto, emocionados, dizem que ficam com mais khushu', os seus corações ficam tranquilos com isso, com qasaid. ولا يجدونها في القرآن, e não encontram seus corações no Alcorão. Então disse Salih: inna al-Qur'ana azizun, inna al-Qur'ana azizun. Narou al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah no Tarikh Baghdadi, volume 16, página 592, edição Al-Gharb al-Islami, com tahqiq de Bashar. Portanto disse: ولا يجدونها في القرآن. قال صالح, portanto Salih disse: inna al-Qur'ana azizun. Quer dizer, o Alcorão não é para qualquer pessoa. Se você não se encontra no Alcorão, o seu coração você não encontra no Alcorão, então o seu coração está podre. O Corão é aziz, o Corão é aziz. Shahid é que ele disse: inna al-Qur'ana azizun. Então essas tuas coisas de me desafiar, cuidado, não me imite, não há nenhuma coisa que eu disse que você isso não vai me contrariar e você me contrariou com provas. Nunca vais fazer isso, Zito. Agora essas tuas coisas de tu me desafiares é um problema e vai passar muita vergonha. Barakallahu fik. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Innaka ala kulli shay'in qadir.